Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Então nós vamos meditar aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Versículo 1 a seguir. Preste bem atenção na leitura do texto. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volta-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho, tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio será. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora e a nércia, e não sabe coisa alguma. É nércia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volta-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém. Vamos fazer uma oração? Fechar os nossos olhos agora. Venha, Senhor, falar conosco através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Venha revelar, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, pois nós estamos aqui, Senhor, nesta noite sedentos para ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, Senhor. Fala conosco, com aqueles que depois vão ter acesso a essa palavra, que possamos ser ministrados por Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir com alegria ao Senhor nessa noite. Mais fortes para nós. Queridos, acabamos de ler Provérbios 9. Provérbios 9 fala de uma escolha fundamental entre duas coisas: sabedoria e insensatez. Escolhemos ter a sabedoria, escolhemos caminhar pela sabedoria, ou escolhemos aquilo que se chama insensatez, a falta da sabedoria. E é justamente isso que o texto vai falar. Provérbios 9 vai mostrar a escolha que nós temos, as opções que temos entre andar na sabedoria, e nós já temos falado muito sobre isso nas quintas-feiras, ou andar sem essa sabedoria, sem essa direção de Deus. Percebe que o texto já começa com uma informação extremamente importante, dizendo que a sabedoria já edificou a sua casa. É interessante porque no texto, aparentemente, tanto a sabedoria como a insensatez, elas possuem
a sua, digamos, casa, sua morada. Mas a palavra edificar, ela não é atribuída à insensatez, mas ela é atribuída somente à sabedoria. Em outras palavras, somente a sabedoria edifica. Somente sabedoria constrói. Não é tão simples construir. Edificar algo não é tão fácil. Edificar uma casa é difícil. Edificar uma vida sólida também não é fácil. Edificar um sonho é uma missão muito difícil. As pessoas às vezes começam, mas elas não conseguem ir até o fim. Então elas não conseguem edificar e ver o resultado final. Não é fácil. Começar é fácil, difícil é terminar. Você vê um curso, quantos começam? Quantos terminam? Você vê um projeto, quantos começam? Começa com empolgação, gás total, dá a impressão que vai chegar até o fim, e de repente para. O que faltou no meio? Fôlego, disposição, fé, sobretudo faltou sabedoria. Então esse texto vai mostrar que nós temos a escolha da sabedoria. Nós temos a opção de viver debaixo da direção do Senhor. Viver debaixo daquilo que o texto chama de uma vida edificada na sabedoria. Só edifica aquele que busca a sabedoria. Se talvez na tua vida tenha faltado chegar até o fim nos projetos, ir adiante nos teus sonhos, talvez tenha faltado sabedoria, talvez tenha faltado essa graça da sabedoria do Senhor. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai te dar sabedoria nessa noite, para que você possa ir até o fim, para que você possa começar e concluir em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. As vozes palmas. Aleluia. Amém? Versículo 6 tem uma informação importante que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite. Primeira coisa que o versículo vai falar: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Percebe a escolha que temos? Quem está entendendo, diga amém. Deixe o insensato. Em alguns momentos da nossa vida, que interessante, em alguns momentos da nossa vida, para nós continuarmos caminhando, teremos que deixar toda a bagagem de insensatez. Conforme os anos vão passando, conforme a idade vai chegando para nós, isso aqui serve para todos nós. Nós precisamos mudar a postura de algumas coisas. Percebe que para um alpinista chegar lá no topo, ele vai dando passo a passo. Ele carrega uma mochila. E ele só consegue chegar lá em cima porque na mochila que ele está carregando só tem as coisas necessárias que não vão atrapalhar a caminhada dele. Se ele inventar subir com um piano desse, eu não faço a mínima ideia quanto pesa um piano desse, mas eu te garanto que pesa muito. Quando a gente foi carregar esse piano, lembra, Fê? Quando a gente foi carregar, quantas pessoas foram para carregar esse piano? 6 homens, né? 6 para carregar esse piano. E não é carregar, arrastar o piano. Se um alpinista tentar subir carregando o piano dele, ele não vai conseguir, porque uma pessoa sozinha não carrega. Então percebe que ele só consegue chegar lá em cima porque a carga que ele carrega na sua mochila é o necessário. Conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, vai exigindo de nós uma mudança de postura. Enquanto você é criança, você pode ter algumas coisas, algumas posturas na tua vida. Depois você vai se tornar um adolescente e algumas coisas vão ter que mudar. Quem entendeu, diga amém. Depois você vai tomando uma fase adulta, depois você vai ficando mais velho.
e as coisas vão mudando, e a postura precisa mudar. O texto de Provérbios, capítulo 9, vai dizendo: deixa os insensatos. Algumas coisas você tem que deixar para você viver. Ele vai dizer o seguinte: deixai os insensatos e vivei, e ande pelo caminho do entendimento. Ou seja, algumas coisas, algumas amizades, algumas posturas que eu tenho, alguns hábitos que eu tenho, eu vou ter que deixar de lado. E esse deixar de lado nada mais é do que você assumir uma outra postura, é você assumir um outro modo de vida. Não é que a pessoa, ao se tornar cristã, ela muda. Não é isso que acontece. Não é que a igreja muda a pessoa, mas conforme os anos vão passando, conforme a pessoa vai entendendo a palavra, ela vai amadurecendo, e automaticamente ela vai mudar de postura, e algumas coisas, algumas atitudes ela começa a deixar para trás. Algumas coisas têm atrapalhado a nossa vida, e são coisas que não é um milagre de Deus que vai acontecer, são coisas que nós precisamos deixar de lado, para que realmente nós possamos viver o melhor do Senhor na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Vou tentar me explicar melhor. Nem tudo é resolvido com oração ou com milagre, porque algumas coisas nós temos que deixar para que nós possamos viver o melhor de Deus. E aqui tem um ponto do texto: deixai os insensatos, deixai as práticas, deixai as bagagens desnecessárias, e vivei e andei pelo caminho do entendimento. Olha o versículo 7, vamos dar um salto. Pega a sua Bíblia. O que repreende o escarnecedor, afronta, ele toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, versículo 8, para que não te aborreças, mas repreende o sábio e amar-te-á. Percebe que o texto vai dizer que essa atitude de mudança, o ímpio não consegue, o insensato não consegue mudar, o tolo não consegue mudar. Quem entendeu, diga amém. Você vai conversar, você vai repreender, você vai instruir, e ele não vai te ouvir. É interessante esse texto, porque esse texto vai dizer que a pessoa que não tem sabedoria, ela não aceita a repreensão de ninguém. E pior, nem de Deus ela aceita a repreensão. Ela não aceita a repreensão nem de Deus. O texto vai dizer que se você repreende o tolo, ele fica irado com você. Por que algumas pessoas, elas ficam iradas com Deus? Por que algumas pessoas que eu conheço, e você também deve conhecer, ficam revoltadas com Deus quando alguma coisa dá errado, quando algo não acontece como gostaria que acontecesse? Por quê? Porque não aceita ser repreendida, porque não aceita andar na direção do Senhor. Ora dizendo: Senhor, que a tua vontade seja feita, mas quando Deus faz a vontade dele, se revolta com o Senhor. Esse é um insensato, porque o sábio, quando ele sabe que Deus tirou, que Deus não permitiu, que Deus está corrigindo, que Deus está instruindo, sabe o que acontece? Ele ama mais o Senhor, porque ele sabe que se Deus está fazendo tudo isso, é porque Deus ama, e porque Deus quer o melhor para a nossa vida, amém? Por isso, se nesta noite você ainda não adquiriu essa maturidade, se ainda até essa noite você não percebeu que algumas coisas dão certo e outras não dão certo, sim, porque Deus está nos corrigindo e nos ensinando. Eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria para isso, para você entender que no final de tudo, Deus tem o melhor para a tua vida, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aleluia! Agora o Senhor é forte. Amém? Pois bem, aceitar a repreensão de Deus é entender que
Deus tem o melhor para mim. Fala para o seu irmão do lado: aceite a repreensão de Deus. Amém, queridos? Aceite a repreensão do Senhor. É incrível porque tem um texto que mostra sobre um jovem que chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor falou para ele: conhece os mandamentos? Conheço. Depois o Senhor falou para ele assim: então faz o seguinte, te falta uma coisa só. Vende tudo o que você tem, reparte para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Quem já leu essa passagem? Fala assim, tá bom. Você já leu, né? O que o jovem fez? Ele deu as costas e foi embora. Ele não aceitou aquela palavra. O que acontece às vezes? Algumas pessoas que vêm à igreja e esperam ouvir algo e não ouvem, dão as costas e vão embora. Já teve pessoas que me procuraram para conversar e caíram na besteira de perguntar a minha opinião de um determinado assunto e viraram a cara para mim, perderam a amizade comigo, e não faz muito tempo que isso aconteceu, faz pouco tempo. Pastor, o que o pastor acha? Eu não acho certo. Eu acho que isso não é de Deus. E a pessoa deu as costas e foi embora. Quem entendeu, diga amém. Por que deu as costas e foi embora? Não aceitou a repreensão do Senhor, que não aceitou a direção do Senhor. É mais agradável ouvir aquilo que o nosso coração espera do que ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso que nem todos conseguem permanecer dentro de uma igreja que se prega a palavra, que se prega de fato a palavra. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, estou pensando muito sério em ir para Vale de Bênção aí na igreja do pastor, congregar com o pastor aí e tal. Eu falei: sério? E na minha igreja não se prega a palavra, se louva de cânticos, mas só tem 5, 10 minutos para se pregar a palavra. Eu não estou conseguindo mais. Eu tenho sentido fome da palavra de Deus. Amém, queridos? São poucas pessoas que querem ouvir a palavra e serem exortadas e corrigidas pela palavra. Esse culto de quinta-feira, eu agradeço a Deus porque está crescendo o grupo de pessoas que tem vindo de quinta. E são palavras, não são palavras receba, toma posse, são palavras de ensino. Quem entendeu, diga amém? São palavras dizendo: olha, não é por aí não, é por aqui. Percebe que o sábio, quando ele ouve uma correção, ele é humilde, ele aceita a correção. O sábio, quando ele ouve você está errado, ele aceita, porque ele sabe que ele está sujeito a errar. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a errar, a ter o nosso coração enganado. Posso ouvir amém? Amém. Todos nós estamos sujeitos. E o sábio é aquele que ouve a correção, ele fala: amém, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a estar no centro da tua vontade, me ajuda, Senhor, a não viver para mim, mas viver para ti. E quando ele tem essa postura de sabedoria, ele é abençoado e bem sucedido em tudo aquilo que ele põe a mão. Por isso, busque sabedoria, busque a direção de Deus, aceita a correção do Senhor e você viverá a promessa dele. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Aleluia! Mais fortes palmas. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Olha o versículo 9, para não ficar na minha palavra. Leia em voz alta comigo, para você guardar bem. Olha o que diz o 9: dá instrução ao sábio. Vamos lá junto? Dá instrução ao sábio, e ele se fará o quê? Mais sábio. Ensina o justo, e ele, o que diz aí? Ele crescerá em entendimento. Ele cresce. Fala para o seu irmão do lado: você vai crescer. Não, diga mais forte, diga assim: você vai crescer em todos os aspectos, em nome de Jesus. Amém? Você que tem 1 metro e qualquer coisa aí, você vai crescer. Cadê a Mandinha? A Mandinha está aí hoje. Você vai crescer, Mandinha, em nome de Jesus. Esse crescer se refere em tudo.
Quando a gente fala para uma pessoa, você cresceu, nós não falamos apenas no aspecto físico, a não ser que seja uma criança, né? Você fala, você cresceu. Mas geralmente quando nós falamos com alguém, fulano cresceu, geralmente nós falamos assim, a pessoa cresceu na vida, prosperou na vida, as coisas deram certo para ele. Quem cresce? Aquele que é corrigido, aquele que aceita a correção, ele cresce na vida, ele se torna mais sábio. Sabe o que vai acontecer quando você se tornar mais sábio? Quem está com o coração aberto para ouvir, diga amém. Amém. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter ideias novas. Você vai se tornar uma pessoa criativa, a tal ponto que você vai ter estratégias novas. Isso é para a vida profissional, isso é para a vida familiar, em todas as áreas. Você vai ter umas ideias diferentes, umas ideias novas. Você vai ter um pensamento diferente. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua mente ela vai expandir de tal forma que você vai pensar diferente, você vai agir diferente, você vai saber lidar no teu casamento diferente, você vai saber lidar com os teus filhos, ainda que eles sejam crianças ou adolescentes ou maiores. Você vai ter sabedoria para lidar com aquela pessoa problemática no seu serviço. Você vai ter sabedoria até para evangelizar e para trazer aquela pessoa que você tem orado para vir para a igreja. Você vai ter sabedoria para falar não, para dizer não quero isso. Você vai ter sabedoria para direcionar todas as áreas da tua vida. Se você recebe esta palavra, bate palma e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Amém? Posso ouvir amém? Amém. Olha o que diz o texto. Não feche em Provérbios, porque a gente vai ler algumas coisas mais. Mas olha o que diz aqui, por exemplo. Foi a palavra que me veio agora. Olha como já estou ficando sábio. Daniel, olha o que diz em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Quem já encontrou, diga amém. Amém. É mais para frente aí, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai ter Isaías, vai caminhando os profetas maiores, até chegar em Daniel. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 14. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareciam os seus semblantes, o que diz aí? Melhores. Estavam mais gordos do que os outros jovens, que comiam a porção do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava apenas o quê? Legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. O que Deus deu? Sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Percebe que Daniel, sobretudo Daniel, o que ele recebe de Deus? Sabedoria. E o que acontece com Daniel lá na terra da Babilônia? Ele cresceu naquela terra, irmãos. Ele prosperou tanto, porque sobre a vida dele existia sabedoria. Se as pessoas soubessem, se nós soubéssemos, e tantos outros, como é importante a sabedoria, nós buscaríamos mais. Eu lembro de um dia que eu preguei aqui, não lembro qual semana que foi, que o texto falava assim, olha, busque sabedoria mais do que o ouro e do que a prata. Busque. Quem lembra desse dia? Faz assim com a mão. Por que nós devemos buscar mais que o ouro e que a prata? Porque se você tem sabedoria, essas coisas elas vêm para a tua vida, sem você atrás. Por isso que eu quero nessa noite profetizar que Deus vai te dar sabedoria. E você vai crescer em todos os aspectos, mais ainda do que você já tem acrescentado, em nome de Jesus. Se você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Graças a Deus. Amém?
versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Essa afirmação, ela já foi falada várias vezes, desde o começo do livro de Provérbios. Qual afirmação? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir essa frase? Repita: o temor do Senhor. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Daí, quando nós falamos a palavra temor, quando a gente vai pegar essa palavra dentro do dicionário, um dos sentidos primeiros da palavra temor é a palavra medo. Temor é ter medo. Porém, dentro do texto hebraico, dentro da Bíblia, a palavra temor, ela não tem sentido de medo. Sabedoria não é você ter medo de Deus, porque Deus não quer que você se relacione com Ele pelo medo. As pessoas que não conhecem Deus, elas têm medo de Deus. Hoje uma pessoa me ligou, desesperada, chorando: eu preciso falar urgente com o pastor. Eu tenho medo dessas ligações de falar urgente, que fala: meu Deus, lá vem bomba. Onde o pastor está? E ele estava no meio do programa de rádio. Eu falei: eu estou fazendo o programa agora, mas fazendo a gravação do programa. Onde depois eu encontro, pastor? Então acabou o programa, a pessoa me encontrou, desesperada, para pedir oração. Começou a contar do seu problema, eu ali ouvindo, e a pessoa terminou contando os seus problemas e dizendo: pastor, será que isso que está acontecendo comigo é o castigo de Deus na minha vida? Será que eu aprontei tanto, pastor, e eu estou sofrendo isso na minha vida? Eu olhei para a pessoa e falei o seguinte: meu irmão, se a gente for sofrer porque a gente aprontou na vida, eu acho que uma cadeira de roda vai ser pouco para a gente. Eu acho que todo o sofrimento do mundo vai ser pouco. Quem entendeu, diga amém. Eu falei assim: eu não penso Deus, eu não conheço Deus por esse caminho. As pessoas, elas têm medo de Deus. Tenho medo, pastor, de ir para o inferno, por isso que eu vou para a igreja. Eu tenho medo do devorador agir na minha vida, por isso que eu sou dizimista. Eu tenho medo da doença vir na minha vida, por isso que eu venho para os cultos. Não é isso. Nós não podemos servir a Deus por medo. Então, quando o texto fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não é isso que o texto está dizendo, a questão do medo. O texto está falando acerca da reverência. O texto está falando de você deixar Deus agir na tua vida, deixar que a vontade de Deus seja ela estabelecida na tua vida. Isso é ser sábio. É deixar sobretudo a vontade do Senhor acontecer na tua vida e deixar realmente ser soberana a vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Por isso, nesta noite, tenha o temor ao Senhor, tenha reverência ao Senhor. Não é ter medo, mas é ter o temor ao Senhor e saber que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a nossa vida. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Que bênção. Aí olha o versículo 11, que eu vou encerrar. Olha o que diz o 11. Precisa encerrar mesmo. Olha só. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Você sabe que sempre, dentro da Bíblia, sempre, muitos anos de vida é sinal de bênção de Deus. A Bíblia fala que Moisés, quantos anos morreu Moisés? Alguém sabe? Quem sabe quantos anos morreu Moisés? Quantos? Quantos? 120? 120 dias. Muito bom. Vai ganhar um presente no final do culto.
120 dias viveu Moisés. Jó, anos, desculpa, anos. 120 dias não. Eu queria ver se vocês estavam atentos aí. A Bíblia fala que Jó, no último capítulo de Jó, a Bíblia não fala com quantos anos, mas fala que ele viu a sua quarta geração. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Ele viu a sua quarta geração. Ou seja, ele viveu muitos anos de vida. Sempre anos de vida eram relacionados à bênção do Senhor. O que o texto está dizendo aqui no versículo 11? Por mim quem? Pela sabedoria, até os seus dias são multiplicados e os seus anos de vida se acrescentarão. Ou seja, teremos anos abençoados por Deus, se nós andarmos em sabedoria. Eu vou encerrar no versículo 17 e 18. Último conselho aqui, e eu vou fazer uma oração pela tua vida. Olha como o texto encerra. Águas, isso aqui é um provérbio. Águas roubadas são, o que diz aí? Doces. Pão comido às ocultas é suave, saboroso, né? 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Como que o texto encerra? Dizendo que aparentemente é um prazer momentâneo a água que é roubada, aquele pão que é comido às escondidas, aparentemente ele é saboroso, ele é suave. As coisas da vida, elas são como esses prazeres momentâneos, mas o fim, versículo 18, conduzem à morte, e o pior de tudo, as profundezas do inferno. O que esse texto está dizendo para a gente concluir a pregação de hoje? Comecei a mensagem dizendo que nós temos a escolha: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. O caminho da insensatez é um caminho aparentemente saboroso, doce, agradável aos nossos olhos. O pecado tem isso, ele é agradável aos olhos. Por isso que quando fala-se do pecado de Eva, fala que foi qual fruta mesmo? Qual fruta? Maçã. Você quer uma fruta mais bonita do que a maçã? Aquele vermelho chamativo, aquele vermelho que você olha e chama a atenção pela beleza, pelo cheiro da maçã. Não era como chama aquela fruta amarela? Uma carambola. Não era uma jaca. Se fosse uma jaca, irmãos, que coisa terrível. Era uma maçã, porque chama a atenção. O pecado, ele chama a atenção. O caminho que leva à morte é um caminho que é aparentemente prazeroso, mas o final é doloroso. Por isso, nessa noite, qual caminho nós queremos escolher? Sabedoria ou da insensatez? Se hoje você escolher o caminho da sabedoria, eu te garanto que você vai crescer e vai ser abençoado por Deus. Se por acaso você escolher o caminho da insensatez, é uma pena, porque o final será doloroso. Mas eu creio que nessa noite, todos nós que estamos aqui, escolhemos o caminho do Senhor. E se você escolher esse caminho, tenha certeza que você terá uma vida bem sucedida e honrada em todas as áreas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Nós vamos orar nesse momento. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Nós vamos fazer